Olá, hoje eu vim conversar com você sobre o olhar da constelação familiar para as alergias alimentares. Então, primeiro eu quero contar o que é a constelação familiar. A constelação familiar ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele é vivo, ele tem 93 anos. Ele é filósofo e pedagogo de formação, foi padre, serviu na Segunda Guerra Mundial. Como padre, ele trabalhou 16 anos como missionário na África, onde ele teve muito contato com o povo Zulu, né, com toda a relação tribal, estudou a teoria primal, análise transacional, foi para a Áustria, estudou todas as obras de Freud na língua original, então ele também é psicanalista. Então ele percorreu uma série de frentes filosóficas, psicanalistas, teóricas, né, e ele conheceu muitas, né, teorias profundamente, até chegar na constelação familiar. E até chegar, né, é uma expressão até simplória, porque desde que eu conheci em 2012 pessoalmente, e desde que eu comecei a estudar constelação familiar, né, desde que eu tive contato com a constelação familiar, na verdade em 2009, eu vejo que ele muda constantemente. Né? A última vez que eu estive com ele num seminário, que foi na Alemanha em 2016, em 2017, né, que ele veio e conduziu um seminário ainda, e ele mudou mais um pouco. E na época ele tinha 92 anos, 91, ele iria fazer 92 anos, né? Foi em outubro, ele faria 92 em dezembro. E ele mudou mais um pouco a forma de trabalhar. Então, o que mais me encanta é essa capacidade de mudar constantemente, né? Conforme o olhar dele se amplia, ele amplia um tanto mais o trabalho. E é isso que mais me toca com relação à constelação. A constelação familiar, ela não é um método, ela não é uma teoria, ela é uma expansão para dentro de si. Então, quanto mais eu mergulho dentro de mim, mais eu consigo enxergar de uma forma mais ampla sobre o que está acontecendo, né, nas dinâmicas das pessoas que me procuram. A constelação familiar, ela tem como base 3 leis que o Bert Hellinger as denominou como ordens do amor. Ordens do amor foi traduzido do alemão Ordnung, que significa ordenação, que cada coisa tem o seu lugar. Não é a ordem no sentido de mandar, no sentido de impor uma ordem. Isso é muito importante porque traz outro significado. Como ordem em português tem vários significados, é muito importante que a gente tenha clareza disso. Porque ela não é nada rígida, não tem uma rigidez de uma ordem, né? E sim uma profunda conexão com o nosso lugar. A primeira lei, né? E outra coisa importante, por que ele denomina lei? Né? Por que ele chama de lei? Como se fosse... são leis que regem as nossas relações, os relacionamentos. Lei porque, assim como a lei da gravidade, perdão, mesmo que eu não entenda nada de física, mesmo que eu nem saiba quem foi Newton, mesmo que eu ache que isso não vale nada, se eu pegar esse caderno e jogar aqui, ele vai cair. Então, mesmo que eu não saiba o que é constelação familiar, o que são as ordens do amor, e mesmo que eu nem queira saber o que é isso, elas atuam sobre nós. Por isso, leis. A primeira é o pertencimento. Todo mundo tem o direito e a necessidade de pertencer. Se por alguma razão eu sinto que eu não pertenço, que eu não faço parte, nós buscamos automaticamente um mecanismo de sobrevivência. E a criança faz isso rapidamente. Porque isso não é da inteligência humana. É um instinto. Qualquer animal aciona um instinto de sobrevivência. Então, quando eu pergunto, né, se alguém te perguntar, lógico que você vai falar, ah, não, mas eu nem lembro que eu fiz isso. Sim, você não pensou, não raciocinou, não foi algo da inteligência humana, foi um instinto.
Então, como instinto de sobrevivência, nós acionamos alguns comportamentos. Por exemplo, uma criança ao nascer, o que ela busca? Quando uma mãe põe um bebê para mamar no peito, para onde ele olha? Direto no olho dela. Por quê? O Winnicott, que é um psicanalista que veio depois de Freud, e como ele era pediatra, ele estudou muito essa relação mãe e bebê, né? Pelo olhar da psicanálise. Ele falava que o bebê ele busca no olho da mãe o seu reflexo, né? Quando ele olha dentro da íris da mãe, ele vê o seu próprio reflexo. E isso faz com que ele comece a fazer essa individuação, esse descolamento da simbiose, onde ele não é a mãe, ele é outro. E ele começa a fazer a sua própria estruturação psíquica de segurança. Então, esse bebê, ele tem esse reflexo e ele vai se sentindo seguro no colo dessa mãe. Só que quando ele olha na mãe e vê medo, ele vê um muro. Então ele não se vê, ele vê medo. E ele começa já a se congelar. E se ele não tem esse olhar da mãe? E se essa mãe não tá ali presente, né? Ou se por alguma razão isso teve uma ruptura? Ele já começa a sentir que não tem ninguém ali para cuidar dele. Então o que acontece? Um bebê sobrevive sem um adulto? Não. Então ele já começa a acionar um mecanismo de sobrevivência. Então algumas crianças, como mecanismo de sobrevivência, passam a ficar muito boazinhas. Porque se eu for bem boazinha e não for um peso para ninguém, eu sobrevivo. Outro mecanismo de sobrevivência é gritar. Como muitas crianças hoje em dia são diagnosticadas com TDAH, né, com hiperatividade. No meu olhar, elas só estão precisando ser vistas. Num mundo onde todo mundo está tão atolado de coisa, tão ocupado em fazer, que não olha pro essencial, não olha para as crianças. Então é mais fácil a gente conseguir um diagnóstico para elas, um profissional que vai cuidar delas, eu pago, mas eu continuo atolado no meu jeito de viver. E sem olhar. Eu sei que é muito difícil isso, porque isso é difícil para todos nós, né? É uma dinâmica que nos consome o tempo todo e que a gente precisa o tempo todo se conscientizar disso e voltar um tanto, porque a maré tá levando a gente para esse jeito de viver, né? A correnteza tá forte, então a gente, hora que vê, já tá cheio de coisa de novo e sem tempo pro essencial. E outro mecanismo de sobrevivência que a gente aciona facilmente é assumir tarefas que não são nossas. A partir do momento que eu acesso, né, essa sensação, a criança ela pode olhar para a mãe ou para o pai também. Eu falo mãe porque é a primeira relação, mas com o pai também acontece isso. E falar: ah, mamãe, é por isso que você não me vê? Então deixa que eu cuido disso para você. Assim você vai ter tempo para mim. Assim você vai me ver. E eu fico vivo. Só que quando a gente faz isso, olha o que a gente faz. Essa criancinha aqui, que é pequenininha diante da mãe, passa a achar que pode salvá-la. Isso não é ajudar a mãe no sentido de lavar uma louça, arrumar uma cama, fazer um carinho na mãe. Não. Esse movimento é quando a criança toma a dor dessa mãe e desse pai para si. Como se ela pudesse fazê-los mais felizes. Como se ela pudesse tirar deles aquele sofrimento, né, e resolver esse problema por eles. E muitas crianças fazem isso rapidamente, presta atenção. Ai, a criança já começa: ah, mamãe, deixa eu cuidar de você. Quando a criança começa a fazer isso, ela já subiu. E quando a gente chega aqui, que lugar que eu fico diante dos meus pais? Eu fico pequena ou grande diante deles? Eu fico na frente deles, onde eles podem me ver, ou eu fico atrás deles? Fico atrás e maior. Então, quando eu faço isso,
eu desequilibro a segunda lei, que é a ordem, a hierarquia, o meu lugar na vida. Se eu sair do meu lugar, eu saio do meu destino. E aí o que é meu não chega mais até mim. É como se eu não tivesse mais no meu endereço. Então, a correspondência que viria para mim, os presentes que viriam para mim, até vão para lá, mas eu não tô lá para receber. Eu não tô no meu lugar. Eu passo a assumir o destino de uma outra pessoa. Passo a assumir o destino do meu pai na casa, o destino dos meus avós, de quem cuida da minha mãe. E eu desequilibro as minhas relações, que é a terceira lei. O equilíbrio entre dar e receber. Porque se eu acredito que eu só vou ter um lugar, que eu só vou ter amor, se eu salvar os meus pais, eu levo a mesma dinâmica para as minhas outras relações e desequilibro essas relações. E se eu tô tentando salvar os meus pais, o que acontece com a minha vida? Eu fico de costas para ela, para os meus filhos, para os meus relacionamentos. E se eu tô salvando os meus pais, o que acontece? Tem pai e mãe atrás de mim? Não, eu sou atrás deles. E aí o que eu vou esperar das relações com os meus amigos, com o meu companheiro, ou com dos meus filhos, inclusive? Eu espero que eles façam o mesmo por mim. Então eu espero deles um amor de pai e mãe. Espero das pessoas alguém que me salve. E as relações ficam pesadas. Então, o que eu deixo de tomar dos meus pais, o que eu deixo de receber deles, eu passo a esperar de outras pessoas, tornando essas relações pesadas. E por que nós usamos a expressão tomar na constelação? Tomar os pais e não receber. Porque é um receber ativo e não passivo. É o filho que precisa ir em direção aos pais. E não simplesmente sentar e esperar que meus pais me deem tudo. E o que significa isso? Eu compreendi essa expressão, por ser nutricionista, claro, né? Por trabalhar com mãe e bebê, eu compreendi essa expressão com a amamentação. Uma mãe, ela pode estar jorrando leite. Ela pode estar com o seio cheio de leite. Mas se esse bebê não vai até o peito, toma o peito e suga, ele não recebe nada. E ele não se permite ser nutrido por tudo aquilo que a mãe tem para oferecer para ele. Então esse bebê precisa tomar. A mãe e o pai. E esse bebê somos nós. Mesmo eu, no caso, com 40 anos e, não sei, você com a sua idade. E nunca é tarde para tomar pai e mãe. Nunca é tarde para voltar para o nosso lugar. E nunca é tarde para reconhecer que todos nós temos o direito de pertencer como nós somos.